Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos terminar o conteúdo sobre lipídios e o que faltava para nós conversarmos era sobre a digestão, ok? Digestão e absorção de lipídios e antes de nós iniciarmos esse assunto, eu queria deixar 3 pontos pré-explicados. Primeiro, as enzimas aqui, nós não vamos detalhar muito as enzimas, nós não vamos usar os nomes das enzimas muito específicas, nós vamos nos referir a elas de uma maneira geral. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o transporte de lipídios no sangue também nós não vamos dar muitos detalhes, não é esse o objetivo desse nosso encontro, desse nosso vídeo, ok? Nós vamos falar de uma maneira mais geral também, mas que vocês consigam tirar proveito, espero eu. E, por fim, uma dica que é o quê? Quando nós falamos de lipídios, nós precisamos lembrar que esses caras são hidrofóbicos, que esses caras não gostam muito da água. E, portanto, todos os eventos que ocorrerem durante o processo de digestão e absorção têm muito a ver com essa propriedade dos lipídios, tudo bem? De uma maneira geral, uma refeição nossa, média, diária, ela é formada principalmente por triacilgliceróis, ok? 90% do que nós ingerimos são triacilgliceróis e os 10% são divididos entre colesterol, éster de colesterol, fosfolipídios e inclusive ácidos graxos não esterificados. Uma vez no estômago, depois que nós comemos um bacon, uma gordura, depois que nós comemos azeite de oliva, enfim, depois que nós ingerimos gorduras, essas gorduras no estômago sofrem ação de lipase lingual ou produzida pelo próprio estômago, que em contato em um meio ácido trabalham quebrando as ligações do tipo éster, as ligações éster entre o ácido graxo e o seu álcool. Então, a gente percebe que a ação das lipases ela começa a degradar, a quebrar os triacilgliceróis, os ésteres de colesterol, os fosfolipídios. Como resultado dessas quebras por essas lipases, nós temos que começamos a aumentar as quantidades de ácidos graxos livres e também começam a aparecer o famoso 2-monoacilglicerol, 2-monoacilglicerol ou 2-MAG, como vocês preferirem, ok? E esses caras vão chegar no duodeno, na região inicial do intestino delgado. E prestem atenção numa coisa. Se esses caras são lipídios hidrofóbicos apolares e não gostam de água, a hora que eles chegam no intestino delgado, se nada acontecer, eles vão tender a se reunir, a se agrupar. Os ácidos graxos livres, os monoacilgliceróis, o colesterol, enfim, tudo que for lipídio tende a se agrupar e formar grandes gotas lipídicas. O que você pode observar quando você pinga pequenas gotinhas de óleo em uma panela com água. Com o passar do tempo, você vai ver que se formou uma gota muito grande de óleo na panela. A mesma coisa acontece no intestino. Porém, o fígado é responsável por produzir, a partir do colesterol, sais biliares. Sais biliares que são responsáveis por um processo muito relevante na digestão de gordura. Esse processo é chamado de emulsificação. Os sais biliares são emulsificantes. Em outras palavras, os sais biliares fazem um papel de um detergente. Os sais biliares são compostos anfipáticos, isto é, eles interagem bem com os lipídios, mas também interagem bem com a água. E dessa maneira, o que os sais biliares fazem, juntamente com o peristaltismo, com a movimentação mecânica do intestino, é quebrar, é separar essas grandes gotas de gordura em gotículas, em pequenas gotas, em gotas menores,
E isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque agora as enzimas vão ter muito mais área, vão ter muito mais superfície de contato para quebrar os lipídios. Porque se não houvesse a emulsificação, as enzimas atuariam somente naqueles lipídios mais internos e aqueles que estão lá no meio não sofreriam a ação dessas enzimas. Então o processo de digestão seria pouco eficiente. Então ouçam, os sais biliares produzidos no fígado e armazenados na vesícula biliar, não é a vesícula que produz, eles são armazenados na vesícula, são responsáveis por transformar grandes gotas de lipídios, grandes gotas de gordura em gotículas, em gotas menores. Em outras palavras, os sais biliares são responsáveis pela emulsificação da gordura para que as enzimas tenham mais área para atuarem, para poderem realizar as suas funções. Não confundam, porque nos sais biliares não possuem enzimas. Não existem enzimas, a emulsificação não é um processo enzimático, é um processo mecânico, químico-mecânico. É só você, para observar isso, pingar uma gotinha ou algumas gotinhas de detergente em uma gota de óleo dentro do seu copo, dentro da sua panela com água e óleo. Uma vez que essas gotículas estão expostas à ação enzimática, aí sim, enzimas produzidas pelo pâncreas, as enzimas pancreáticas, assim como o pâncreas produziu a amilase pancreática na digestão dos carboidratos, o pâncreas também produz uma série de lipases, que nós chamamos, claro, de lipases pancreáticas. Lipases que vão continuar a degradação de triacilgliceróis, lipases que vão fazer com que ésteres de colesterol se transformem em colesterol, lipases que são capazes de quebrar os ácidos graxos dos fosfolipídios, de tal sorte, pessoal, que após a digestão completa da gordura ingerida, o que nos resta basicamente são monoacilgliceróis, colesterol livre, colesterol, ácidos graxos livres, ácidos graxos não esterificados, resíduos de fosfolipídios. Porém, se esses caras não forem impedidos, eles tendem a se agrupar novamente. Portanto, a formação, a junção entre os ácidos graxos, entre os lipídios digeridos com os sais biliares, formam as famosas micelas. As micelas, nós dizemos, elas são essenciais para a absorção dos lipídios para a nossa circulação. E é isso que está mostrando nesse nosso esquema. Reparem, para que haja absorção de colesterol, para que haja absorção de ácidos graxos, para que haja absorção de vitaminas lipossolúveis, para que haja absorção, portanto, de vitaminas D, E, K e A, é necessário a presença dos sais ou dos ácidos biliares. Agora, pessoal, veja que bacana. Dentro de um enterócito, dentro de uma célula do intestino, uma vez que esses caras foram absorvidos, olha que bacana que vai acontecer. Lá dentro da célula do intestino, enzimas vão trabalhar no sentido oposto à digestão. Ou seja, tudo aquilo que foi quebrado vai ser remontado dentro das células do intestino. Então nós vamos ver algumas enzimas chamadas, de uma maneira geral, de aciltransferases, que vão, acil, se vocês se recordarem, né? Acil são ácidos graxos que vão ser esterificados. Aciltransferases vão fazer a ligação dos ácidos graxos livres com os monoacilgliceróis. Então, se eu ligar dois ácidos graxos em um monoacilglicerol, eu vou ter um
triacilglicerol. Eu formo novamente triglicérides, eu formo novamente ésteres de colesterol, e esses caras agora são capazes de, dentro da célula, se reunirem novamente, se juntarem. Porém, qual é o problema? O problema é a hora que você vai secretar isso na circulação. O problema é como que isso vai ser transportado no sangue. Por quê? Ora, por quê? Porque o sangue tem muita água e, portanto, a gordura não vai interagir bem com esses indivíduos. A água do sangue fala para a gordura que está querendo sair: não saia, fique aí. O que os enterócitos, o que as células do intestino vão fazer? Elas vão pegar e vão encapar, elas vão englobar essas gorduras, utilizando o que nós chamamos de apolipoproteínas. Apolipoproteínas. E já adianto a vocês, existem diversos tipos de apolipoproteínas e nós não vamos detalhá-las aqui. Não é esse o nosso objetivo. Podemos fazer isso num segundo momento. Contudo, uma vez que essas apolipoproteínas, com que essas proteínas estejam circundando o conteúdo de gordura, eu crio, na verdade, uma estrutura, uma macroestrutura, e torno essa macroestrutura passível de ser secretada via sistema linfático, pode até ser, para o sangue. Agora, essas proteínas que estão recobrindo a gordura vão permitir com que ela seja transportada. E para essa estrutura nós temos um nome. O nome dessa lipoproteína, lipídio e proteína, é quilomicron. O que é um quilomicron? O quilomicron é uma lipoproteína responsável por transportar triglicérides e colesterol ingeridos. Aquilo que nós comemos é transportado pelos quilomicra. O plural deles é quilomicra. Ok? Então, os quilomicra caem na circulação, o quilomicron cai e ele vai passando de célula a célula. E ele vai perguntando: quem quer triacilglicerol? Quem quer colesterol? E aquelas células, pessoal, que forem necessitando, elas vão pegar para elas. Elas vão interagir com umas apoproteínas, vão quebrar os triacilgliceróis. Isso nós não vamos detalhar. O importante é vocês saberem que conforme os quilomicrons estão transportando os lipídios que nós ingerimos, as células que forem precisando, elas vão pegando. Um tipo celular que gosta muito de pegar ácidos graxos, por exemplo, são os adipócitos. Então, conforme esse quilomicron vai passando com ácidos graxos perto dos adipócitos das células de gordura, esses caras pegam para eles e vão armazenar dentro deles na forma de triacilglicerol. E claro, conforme esse conteúdo de gordura vai diminuindo, esse quilomicron passa a ser chamado de remanescente de quilomicron. E esse remanescente de quilomicron, depois de circular pelo nosso organismo, é captado pelo fígado e então ele é degradado. Agora prestem atenção. Nem toda hora nós estamos comendo. Tem hora que nós estamos em jejum, como por exemplo agora. Eu não estou comendo, vocês não estão me vendo comer nada. E os ácidos graxos são fontes muito importantes de gordura. E os ácidos graxos são fontes muito importantes de energia para todas as células. Não para todas, mas para a grande maioria dessas células. Com exceção dos neurônios, com exceção das hemácias, todas as outras células gostam de trabalhar com ácidos graxos. Então, é importante que também o nosso corpo forneça ácidos graxos para esses tipos celulares. E isso pode ser feito no fígado. O fígado é capaz de fazer ácidos graxos, esterificá-los com glicerol e formar triacilglicerol. O fígado é capaz de fazer colesterol.
O fígado faz o próprio colesterol. E assim como aconteceu nas células do intestino, e assim como aconteceu nos enterócitos, os hepatócitos também vão colocar proteínas, apolipoproteínas, para poder secretar na circulação essas lipoproteínas, que agora não vão ser chamadas mais de quilomicron. Elas serão chamadas lipoproteínas de muito baixa densidade, very low density lipoprotein. E nós abreviamos como sendo VLDL. O que é a VLDL? É uma lipoproteína que transporta triacilglicerol e colesterol, parecido, igualzinho o quilomicron. O quilomicron também transporta isso, mas qual é a diferença? A diferença é que o quilomicron transporta triacilglicerol, colesterol, lipídios que você ingeriu. E o VLDL? A VLDL, essa partícula transporta triglicérides, colesterol, lipídios que nós produzimos, lipídios endógenos, e tem o mesmo papel. Qual é? Vai passando pela circulação, liga o megafone e vai avisando quem quer ácidos graxos, quem quer colesterol. E da mesma maneira, todas aquelas células que precisam de ácidos graxos para produzir energia, para se manterem vivas, elas vão retirando principalmente os ácidos graxos, os triglicérides. De tal forma, pessoal, que de uma maneira muito resumida, a partir de determinado momento, essa VLDL, ela tem muito mais colesterol do que triglicérides dentro dela. E nesse momento, além de algumas outras modificações nas apolipoproteínas, essa VLDL muda de nome e não se chama mais VLDL. Ela passa a ser chamada de lipoproteína de baixa densidade. Low Density Lipoprotein, LDL. Qual é o papel da LDL sintetizada na circulação? Transportar colesterol. Ela é praticamente rica em muito colesterol. Se nós olharmos para esse slide, vejam, reparem, o conteúdo de colesterol da LDL. O colesterol é o laranjinha. Ela é praticamente o seu interior enriquecido, praticamente só colesterol. Mas qual é o problema da LDL? Há problemas? Há alguns problemas sim com o excesso de LDL, porque ela é importante. Porque muitos dos nossos tecidos precisam de colesterol, principalmente aqueles órgãos que produzem hormônios esteroides. Mas também toda célula necessita de colesterol. Lembrem que o colesterol é um lipídio de membrana. Qual é o problema quando nós temos muito LDL circulando? O problema, pessoal, é que o excesso de LDL na circulação está associado a eventos cardiovasculares. Isso é, o excesso de LDL está bem correlacionado com o aumento da chance de você ter doenças arteriais isquêmicas, doenças como o infarto, doenças como derrames, doenças vasculares de uma maneira geral. Por isso as pessoas, de uma maneira leiga, dizem que o LDL é o mau colesterol. E nós podemos continuar falando isso, desde que nós saibamos que LDL não é colesterol. LDL é uma lipoproteína rica em colesterol. O colesterol não é bom ou mal, o colesterol não é do bem ou é do mal, o colesterol é o colesterol. E a gente viu que ele é fundamental para diversas funções. O excesso de partículas transportando esse colesterol, essas sim não são não é muito bacana que nós tenhamos excesso de LDL, devido, de uma maneira muito simples,
ao seu pequeno tamanho, elas são capazes, eventualmente, de ficarem presas entre as células endoteliais de paredes de pequenos vasos. E uma vez que elas ficam presas, é como se as células do endotélio falassem assim: quem é você? Você é um corpo estranho. E ativa o sistema imunológico, e células do sistema imune, neutrófilos, macrófagos, vão e tentam engolfar, tentam fagocitar essas partículas, e essas células começam a gerar um processo inflamatório, enfim. Você acaba formando o que é conhecido como placas de ateroma. Você cria uma condição chamada de aterosclerose. A aterosclerose significa formação de placas, geralmente associadas à gordura. E essa gordura está relacionada com o LDL. E eventualmente essa placa ela pode se soltar, ou ela pode naquele mesmo vaso ocluir a circulação. E dessa forma aquelas regiões que estiverem depois dessa barreira não recebem oxigênio, não recebem nutrientes e acabam por fim morrendo. As células acabam morrendo, o que é o conhecido infarto, né? As células, o infarto do miocárdio é quando alguma região do miocárdio não recebe oxigênio suficiente, não recebe nutrientes e vem a falecer, né? Vem a morrer. Porém, nada na natureza que faz mal existe sozinho. Dizem que a natureza dá o veneno, mas também te dá o antídoto. Nós produzimos uma outra lipoproteína chamada lipoproteína de alta densidade. High Density Lipoprotein, HDL. HDL, se vocês olharem, é uma lipoproteína muito pequenininha, e que proporcionalmente ela tem muito mais proteínas do que gordura. E qual é a função dessa lipoproteína? É justamente o oposto do que as outras três fizeram. O que as outras três fizeram foi entregar lipídios para todas as células, para os tecidos. O HDL, a lipoproteína de alta densidade, ela tem a função de fazer o transporte reverso do colesterol. Qual é o transporte reverso? Ora, é retirar o excesso de colesterol dos tecidos, das células que não precisam, eventualmente da circulação, e levar esse excesso de colesterol para o fígado dar um jeito. Qual é a vantagem? A vantagem é que você diminui a quantidade de lipoproteína de baixa densidade. Você diminui o conteúdo de colesterol das lipoproteínas. Você diminui a concentração de LDL. Porque a HDL retira o colesterol dela e leva para o fígado. E depois o fígado dá os seus pulos. Isso é inócuo para o fígado? Claro que não. Claro que não. Muitas vezes o fígado pode começar a acumular gordura. Mas o HDL tem um trabalho muito importante, que é fazer com que haja uma redução dos níveis de colesterol circulante. Por isso, ainda que de maneira muito coloquial, as pessoas dizem que o HDL é chamado de bom colesterol, colesterol do bem. Mas, de novo, primeiro, o colesterol não pode ser do bem e ao mesmo tempo ser do mal, não tem como. Você é do bem e do mal no mesmo tempo. Não tem jeito. Isso é uma maneira de nós nos referirmos a ele. E segundo, HDL não é colesterol. HDL é uma lipoproteína que transporta colesterol do sangue, das células, dos tecidos para o fígado. E lá no fígado, esse excesso de colesterol vai ser de alguma maneira metabolizado. Adianto a vocês que uma das maneiras que o fígado faz para eliminar esse excesso é produzindo sais biliares para que eles sejam jogados no intestino e, portanto, sejam levados embora com as fezes. Embora boa parte dos sais biliares seja reabsorvida.
seja reabsorvida. Em suma, pessoal, colesterol, os níveis de colesterol precisam ser regulados, precisam ser mantidos dentro de um certo limite. Porque além de nós ingerirmos colesterol quando comemos alimentos de origem animal, o nosso corpo também produz colesterol. Então, uma vez que esses níveis se elevem muito, é muito complicado você fazer com que eles abaixem, com que eles voltem ao normal. Muitas vezes é lançado mão medicamentos que fazem esse trabalho, que são uma classe de drogas chamadas estatinas. As estatinas são inibidores da primeira enzima da via do mevalonato, é a via que inicia a síntese de colesterol. Então, quem toma estatina está impedindo ou tentando fazer com que o seu fígado, por exemplo, produza menos colesterol. Essa é como funciona essa classe de medicamentos, ok? Bom, eu acho que com isso nós finalizamos o assunto de lipídios, né? A digestão e absorção. Eles são absorvidos nas formas de micelas, são transportados nas formas de lipoproteínas, e é claro que cada tecido vai fazer aquilo que lhe for peculiar. O tecido adiposo pega os lipídios que nós ingerimos e armazenam. As células que se dividem pegam os lipídios para fazerem novos fosfolipídios. Os órgãos que produzem testosterona, estrógeno, aldosterona, cortisol, pegam o colesterol e vão produzir os seus hormônios esteroides. Enfim, espero que vocês tenham compreendido. Assistam o vídeo, tenham paciência, façam suas anotações e espero encontrá-los no próximo momento. Tchau, tchau. Muito obrigado pela companhia. Até logo mais.